Partiu Band News FM. Com André Coutinho. André Coutinho com a gente toda quinta-feira e hoje a gente acabou de falar sobre a situação na Jamaica por causa do furacão Melissa e o Coutinho vai atualizar pra gente como é que tá a situação no país depois da passagem do furacão mais destruidor da história. Coutinho, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Eu conversei com muitas pessoas, né, da parte, obviamente, do turismo, turística da Jamaica para entender quais são os estragos, né? O Renan já falou bastante sobre isso, então eu vou falar um pouquinho mais da parte turística. A área afetada da Jamaica foi principalmente o sul da ilha, né? Uma área ali da comunidade de Black River, que foi muito afetada e, de acordo com as informações que eu recebi por lá, são desesperadoras, de que foi completamente devastada, destruída, não tem mais cidade, foi tudo destruído. Eles estão ainda no processo de limpeza para tentar entender o que vai acontecer daqui para frente, porque realmente tem muita lama, muita água. Ainda hoje há tempestades passando por lá, risco de alagamentos em diversas partes da ilha. Então ainda está num processo de entender o que aconteceu. Kingston, a capital da Jamaica, fica do lado leste da ilha e foi menos afetada pela passagem do furacão. Tanto é que o aeroporto internacional de Kingston, o principal aeroporto da Jamaica, já reabriu hoje pela manhã, pelo horário oficial de Brasília. Tem ainda um entendimento de que esse não é um momento ainda, obviamente, para as pessoas viajarem para a Jamaica, mas que dos males o menor. Havia uma preocupação muito grande, inclusive de muitas perdas de vidas humanas. Estão num processo de limpar estradas, da limpeza dos hotéis, dos resorts, contabilizando o prejuízo, ainda paralelamente a isso com falta de água, falta de eletricidade e, como eu disse, risco para alagamentos por conta justamente dessa chuva forte que vem logo depois do furacão, e a gente vai continuar em contato com o pessoal da Jamaica para entender de que forma que a gente pode ajudá-los também à reconstrução de boa parte da ilha. E é muito triste porque essas ilhas do Caribe vivem do turismo, né? A gente Sim. está falando da principal questão ali. Que fonte de renda. De fonte de renda para muitas das pessoas que vivem lá, né? E é por isso que a gente faz questão de falar sobre esse assunto, porque, em princípio, as pessoas, poxa, passou um furacão, o furacão mais devastador da história. As pessoas morreram, pessoas feridas, desaparecidas. E vocês vêm falar de turismo? Sim, a gente precisa falar de turismo, porque o turismo vai acelerar a recuperação de emprego e acelerar a recuperação. Se as pessoas pararem de viajar para a Jamaica, aí a situação vai se agravar, porque eles precisam que os turistas voltem o quanto antes. Ainda não é um momento, obviamente, o furacão passou ontem, mas essa é a situação de momento, de entender, contabilizar os prejuízos e se reerguer. E sim, os turistas vão fazer parte fundamental dessa retomada da reconstrução da Jamaica. Mesmo Cuba, né? A gente fala das questões políticas. Sim. De lá, um país que vive muito do turismo, cujo turismo importa bastante. Coutinho, vamos falar de um outro assunto aqui nessa quinta-feira, do novo sistema eletrônico que está acabando com o carimbo no passaporte para viagens no continente europeu. Está apresentando filas longas e atraso. São os primeiros dias de teste, primeiros 10 dias. Como é que você traz essa informação para nós? O que você nos conta? Tá uma confusão danada, né, isso aí? Mas natural, né? Infelizmente natural, porque o sistema realmente vai entrar para valer no dia 9 de abril de 2026. E eles resolveram antecipar, dia 12 de outubro, começou em alguns aeroportos, os aeroportos mais movimentados da Europa. A gente tem uma notícia, uma parte mais lúdica, né? Não vai ter mais o carimbo no passaporte, que era tão legal colecionar o carimbo no passaporte. Então, a notícia da parte lúdica é essa. É um sistema eletrônico chamado de EES, que na tradução é Sistema de Entrada e Saída de Viajantes para a Europa. E que nesses primeiros dias, desde o dia 12 de outubro, obviamente, ocasionou muita confusão. Houve uma entrevista que 70% das pessoas não sabiam disso, que era um sistema novo e filas longas nos aeroportos. Então foi um início conturbado, principalmente em 3 aeroportos, de Bruxelas, de Praga e de Portugal. Bruxelas na Bélgica, Praga na República Tcheca e Portugal. E os aeroportos de Portugal, Lisboa e Porto foram os que registraram os maiores atrasos e as maiores filas durante esses primeiros dias. Momento de ajuste ainda. E uma parte que eu separei aqui curiosa.
por que essas filas estavam acontecendo. Esse sistema é um sistema totalmente automatizado e que, entre outras tecnologias, ele utiliza a biometria, tanto a do polegar ali, dos seus dedos, quanto a biometria facial. E aí, dedos úmidos estavam causando problemas para a pessoa. Eu entendo super. Fala de avião, a mão começa a suar. Então, e a pessoa não conseguia ler a biometria digital. Uso de óculos, chapéus, e aí vem uma parte que também seria cômica se não fosse trágica. Maquiagens muito... que mudam o rosto da pessoa. Ixi, então não posso ir também. Não, você não. Eles falam em maquiagem. Eu vou na tradução, maquiagem densa. Entendi. Maquiagem densa, o reboco, que a pessoa muda a fisionomia e a leitura facial estava dando problema. Então, esses foram alguns dos principais problemas e que causaram ali algumas filas, mas repito, o sistema só entra para valer em operação no dia 9 de abril do ano que vem, então é natural que aconteçam essas filas. Para o viajante é um saco, né? Mas é natural. O viajante já está cansado, né, do voo internacional e tudo mais. Ô Coutinho, a nova lei de despacho de bagagem aqui no Brasil vem gerando bastante repercussão e pode provocar, inclusive, efeito inverso, né? Acabar deixando as passagens aéreas mais caras. Então, pois é, porque essa lei surgiu, a gente falou bastante sobre isso nos dias, não lembro se foi na semana passada, acho que foi na semana retrasada, por conta de duas companhias aéreas brasileiras terem acrescentado uma nova tarifa, colocado uma tarifa para alguns voos internacionais, na qual você teria a chance de viajar com uma tarifa mais barata, sem levar uma mala de rodinha para sua cabine. E aí, quando chegou para os nossos queridos parlamentares, eles tiveram, eu quase usei um termo muito popular, mas eles conseguiram piorar a lei. Porque o que eles colocaram? Eles voltaram naquela discussão de anos atrás de colocar obrigatoriedade para bagagem despachada. E isso vai acabar com mais outras tarifas que as companhias aéreas tinham. Isso vai fazer com que empresas aéreas internacionais olhem o Brasil com desconfiança. Isso vai diminuir a competitividade do país e, no final, vai acabar acontecendo o quê? As passagens vão ficar mais caras. Porque, e não sou eu que estou dizendo, daqui a pouco eu vou ler aqui alguns relatos de especialistas em direito do consumidor. A pessoa, o especialista, que está ao lado do consumidor, dizendo que o que está acontecendo vai prejudicar quem? O consumidor. Então, é realmente um problema sério. O que mudou ontem? Quer dizer, não mudou ainda porque passou na Câmara, ainda vai para o Senado para depois ser sancionado. Texto aprovado. As companhias aéreas vão ser obrigadas a fornecer uma bagagem despachada gratuita, e aí já está um problema de usar o termo gratuito, né? Nada é gratuito na nossa vida. De até 23 quilos em voos domésticos e internacionais. Então eles vão acabar com aquela tarifa, por exemplo, que eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo já usou. Por exemplo, eu vou fazer uma reunião no Rio de Janeiro. Eu vou hoje e volto amanhã. Por que eu preciso despachar a mala? Eu não vou precisar despachar a mala. Eu vou ou só com uma mala de mão ou com uma mochila. E aí eu vou procurar uma tarifa que não tenha despacho de mala, eu não vou encontrar. Então eu vou pagar, sei lá, para Roberta, que vai viajar ela, o marido e a criança para passar um mês no Rio. E que vai precisar despachar a mala. Então você acaba com uma tarifa mais barata. Oferecer bagagem de mão gratuita de até 12 quilos em voos domésticos. Isso não vai mudar porque já era assim. Então isso está tranquilo. Proibir cobranças para a seleção de assentos padrão. Eu particularmente concordo, porque que não conheço o que a economia, o que a companhia aérea poderia economizar de impedir o Renan, por exemplo, de marcar um assento, né? Não consigo entender. Mas ela poderia rentabilizar, obviamente, obrigando as pessoas a pagarem para marcar o assento. Você não vai querer ir num assento ruim, muito atrás, no meio. Então aqui eu fico do lado, obviamente, do consumidor. Proibir o cancelamento automático de voos de volta se o passageiro perder o voo de ida, a menos que haja autorização expressa, e fornecer até 2 assentos adicionais sem custo para passageiros que necessitem de assistência especial. O que dizem os especialistas? O portal Panrotas, que é um portal que está do lado do agente de viagem, portanto também do lado dos viajantes, conversou com 2 especialistas. O Rodrigo Alvim é advogado que atua na defesa dos direitos dos passageiros aéreos e disse o seguinte: infelizmente, as companhias aéreas podem repassar os custos para o consumidor final, ou seja, quem não despachava a bagagem vai acabar pagando por quem despacha, já que as empresas não poderão cobrar isso
diretamente. Outro especialista também, um advogado especialista em direito do consumidor, Marco Antônio Araújo Júnior, disse, ao que parece, a Câmara decidiu estabelecer diversos direitos que tinham sido retirados no passado, sem analisar os impactos financeiros que essas garantias trariam ao mercado. De alguma forma, vai acabar prejudicando o consumidor. Houve também já uma reação da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, houve uma reação da Associação Internacional das Empresas Aéreas, demonstrando preocupação com o consumidor. A gente aqui, na Band News FM, obviamente está do lado do consumidor. A gente quer que o consumidor viaje bem e barato, e essas leis vão provocar o efeito contrário, infelizmente. A Cris, nosso ouvinte, desculpa, Rô, ela fala: queridos, bom dia, sou dessas que usa tarifa sem bagagem despachada. Fiquei 18 dias com meu marido fora de casa, só com bagagem de mão. Lava roupa suja no destino, segura na mão de Deus e vai. Eu usava bastante também, eu uso bastante. Mesmo, agora com criança é mais difícil, né? Mas costumava usar bastante. É claro que a gente gostaria que a empresa aérea deixasse você levar 5 bagagens, que você só tivesse comida da melhor qualidade, picanha, cerveja, mas assim, se você pode colocar tudo isso, que seja obrigatório. Massagem nas suas costas, só que você acha que a companhia aérea vai fazer o quê? Vai embutir isso no preço. Claro. É óbvio. Claro. É óbvio. É. Bom, Coutinho volta ao longo da nossa programação. Obrigada, viu, Coutinho? Um beijo, bom trabalho. Vale, até mais tarde. A ArcelorMittal